Graça e paz, amados. Estamos aqui novamente para mais uma meditação, mais um estudo bíblico. E hoje o tema vai ser Vencendo as Tempestades da Vida. Hoje vamos meditar sobre as tempestades em várias áreas de nossas vidas. Vamos nos ater em duas tempestades, né, que está na Bíblia, que estão no Evangelho de Mateus, 22, capítulo 14, versículo 22 a 32, e a outra tempestade que está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Então eu queria fazer a leitura, acompanhe comigo aí, Mateus 14, 22 a 32, pelo menos vamos fazer uma leitura de uma das tempestades. Me acompanhe aí. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Então, vou ler só o Mateus, e o Marcos também é uma outra tempestade, mas que não deixa de ser a tempestade que o Espírito Santo quer falar com a gente. São lutas, né? Então eu queria, primeiramente, no dicionário formal, eu coloquei aqui o que é uma tempestade. Agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raios e trovão. Agora vamos entender melhor o que é uma tempestade para nós. Às vezes nós não vivemos as tempestades, mas apenas são chuvas fortes. Às vezes a gente acha que é uma gigante tempestade e não é. É apenas chuvas fortes. Então, como saber se o que estamos passando é uma tempestade ou uma chuva? Vamos ver na Bíblia. A resposta, nada como resposta melhor é na Bíblia. A gente vê algumas evidências que pode estar falando com a gente sobre tempestade ou chuva. Então, numa tempestade, perdemos o controle. A primeira evidência, numa tempestade, perdemos o controle da situação. Mas o que Jesus fala para nós? O que ele nos exorta? Que a primeira coisa que precisamos aprender é não deixar o pavor dominar nossas vidas. Medo e pavor são diferentes. São bem diferentes. O medo, ele é racional. Já o pavor causa desequilíbrio emocional, perda do raciocínio, dá aquele famoso branco, pode nos causar ilusões e delírios. Por quê? Porque entra no estado de pavor, some tudo, né? Você não enxerga mais nada. Então, o que a palavra nos diz aqui? Os discípulos disseram
que era um fantasma, eles mesmos, na água, Jesus vindo andando nas águas, e eles, naquele momento de pânico, disseram, é um fantasma. Mas na verdade, não era fantasma, era Jesus, né? Então, essa é a primeira evidência. Outra evidência, a tempestade é uma força contrária à nossa. Os discípulos estavam remando há 8 ou 9 horas e não saíam do lugar. O que Jesus nos exorta? Para que usemos o nosso potencial até o limite máximo. Mateus diz que estavam há mais de 8 horas remando, davam toda a sua força para prosseguir. Quer dizer, eles não desistiram, eles foram até a última gota, até entrar Jesus Cristo e retomar e acalmar tudo. Outra evidência, terceira evidência, em Mateus, vemos que o barco era açoitado pelo vento. Uma tempestade na nossa vida machuca. Tem muitas tempestades que acabam nos lesando, nos machucando, né? Ela traz angústia, muitas vezes ansiedade, depressão, desânimo e por aí vai, né? Muitos dos malefícios. Não podemos desistir, amados. Os discípulos, eles estavam com o vento contrário. Se desistissem, chegariam de volta ao ponto de partida. Mas eles tinham um objetivo, que era atravessar o mar da Galileia. Certamente, Deus está te dizendo, neste momento, não desista de tudo que você tem feito. Não pare pela metade. Vamos até o final. Prossiga. Olhando o norte. Marche. Fé. Aumente a tua fé. Vamos até onde o Senhor fala, agora não dá mais. Agora é comigo. Mas não podemos desistir pela metade. Outra evidência, quarta evidência. Em Marcos, as ondas passavam, já no Evangelho de Marcos, as ondas passavam por cima do barco. Ela é maior que nós, que nossas capacidades. Mas, na palavra, nas duas situações, olha só que interessante. Nas duas situações, Jesus diz a mesma coisa. Nas duas, tenha fé. Acredite que você vai vencer essa tempestade. Uma coisa que chama a atenção de Deus, interessante, é a fé. Por quê? Porque a fé, ela é motivadora, a fé crescente, ela começa a fazer na gente a transformação, ao mesmo tempo a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo na força, na perseverança e começa a afastar o medo, começa a botar para longe, você começa a discernir o medo de um pavor, você começa a abandonar, não ter mais pavor, porque você está crescendo na fé, começa a perder esse momento de quando vem uma situação adversa, a gente pensa melhor. Por quê? Porque está aumentando a fé, então o entendimento vem. E a paz vem. Por isso que a gente tem que estar, que Deus, ele coloca nessas duas situações aqui, que a gente crer e cada vez mais aumentar a fé. Vejamos alguns exemplos na Bíblia. Na própria Bíblia, tem um exemplo que está em Mateus capítulo 8, ó, aquela passagem do centurião, que estava com um dos seus criados, doente, pediu ajuda de Jesus, Jesus até quis ir na casa dele, mas o homem simplesmente falou, manda uma palavra e o meu criado será curado. Isso está em Marcos capítulo 8, versículo 8. Então, Jesus ficou admirado e disse, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Outro exemplo que eu separei aqui, ó, Marcos 5, do Jairo. Estava com sua filha doente, né, e pediu para Jesus ir orar por ela. Mas algum tempo depois, alguns homens chegaram e disseram para Jairo que a menina tinha morrido. Jesus nem ligou e disse, não temas, crê somente.
Voltou de novo, crê. Jesus chegou na casa e disse: por que choram? A menina não está morta, mas dorme. Então, para nós, gente, uma aplicação para a gente, né, se fortalecer, primeiramente, Deus fala, crê somente. A pessoa não crê. Se porventura houver um naufrágio, creia, não se desespere e aguarde. O resgate de Jesus vai vir no tempo dele. Outra evidência, a quinta evidência, toda tempestade é devastadora. Ficam os rastros de destruição por todos os lados. Fica a sujeira. Pode ver quando cai uma tempestade, né? Sujeira, é mexida, as coisas são espalhadas. Algumas delas nunca mais se acha. Correnteza, dependendo da chuva, vem a correnteza e leva tudo. Você não consegue mais adquirir, pegar aquilo que se foi. Então, amados, o que nós temos aqui para nós, da palavra de Deus? Ela nos exorta para clamarmos por Jesus. Na narrativa de Marcos, os discípulos dizem, Senhor, não te importa que pereçamos? Pedro, quando vê a água lhe engolindo, diz, Jesus, me salva. Então, a hora que Pedro, vamos trazer para a nossa situação, na nossa tempestade, Pedro, quando ele vê que está engolindo a água, que ele perdeu a visão de Cristo ali, porque quando ele estava com a visão em Cristo, estava muito bem. A hora que ele olhou na redondeza ali, que ele olhou ali a situação crítica do mar, ele começou a afundar. Aí deu o que? Agonia nele, ia começar a beber água. Aí quem que salvou ele? Quem que pegou ele? Jesus. Então, Pedro, quando vê a água, ele engolindo, diz, Jesus, me salva. Então, trazendo para nós, peça para Jesus te dar uma saída. Clame. Outra evidência, a sexta evidência. Marcos não fala que a água estava entrando no barco. A tempestade invade a nossa vida e atinge tudo. Alma, ânimo, família, físico, financeiro. Ela vem devastadora, etc. O que Deus tem para nós aqui? Não podemos sair do lugar a não ser que Jesus lhe dê uma ordem. Por pior que seja a tempestade, o melhor lugar para estar é dentro do barco. É com Cristo. Se você pular fora do barco numa tempestade, você morre afogado. Ninguém aprende a nadar em meio a uma tempestade. Pedro foi porque Jesus falou, vem que eu te faço andar sobre as águas. Vem que eu te faço andar. Então, amados, vamos para a nossa última evidência, que é a sétima. Numa tempestade, o barco pode afundar. Esta evidência é uma derrota. Agora, o que nós podemos extrair? Se quiser vencer a tempestade, obedeça como os discípulos obedeceram a Jesus. Se nós obedecermos a Jesus, nenhuma tempestade vai impedir a sua trajetória, a sua vitória. Precisamos nos submeter a Jesus. Deixe Ele tomar o leme do seu barco, rumo à sua vitória. Lembre, gente, Jesus está no controle. Se entregamos a vida para Cristo, a gente não é mais o dono dela. A gente só não é mais vitorioso, a gente só não é maior espiritualmente, porque a gente ainda quer conduzir o barco por conta. Por conta não tem como. Deus fala, deixa que eu dirijo. Então a gente precisa abrir mão, deixar Ele dirigir. Conhecemos aquela parábola do homem
que construiu sua casa sobre a rocha. Todos conhecem, né? Se construirmos nossas vidas sobre a rocha, que é Jesus, teremos segurança e proteção. Mas se construirmos sobre a areia, prepare-se para a destruição. Não tem como, gente. Explicação pra gente. Se você obedecer a Cristo, Ele tem responsabilidade com você. Não te abandonará jamais. Aí você vai perguntar, mas por que as tempestades vêm ao cristão? Vamos ler João 16:33. João 16:33. Que Deus fala para nós aqui. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele está querendo dizer que no meio da tempestade, se ele venceu, nós, com ele, dentro de nós, venceremos tranquilamente. Por isso que a gente tem que crescer na fé. Então, aqui, ó, é uma reflexão. Amados, às vezes Deus nos deixa entrar em uma tempestade para nos direcionar. Tem aqui 3 pontos de direção. Primeira, para percebermos quem nós realmente somos. Dependentes de Deus ou murmuradores? Tudo isso para não cairmos da fé. 2 Coríntios 12, 7, 9. Acompanhe comigo aí. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Isso foi Paulo. Paulo falando, né? Orou 3 vezes e o Senhor falou: a minha graça te basta. Outro ponto aqui. Para sabermos quem Deus é, olha o que fala em João 11:25. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E João 14:6. Conhecidíssimo esse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então Cristo está conosco. Outro ponto, terceiro. Para podermos ajudar a outros a vencer as suas tempestades, vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Ó. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Palavras de Deus. Isto significa, amados, carregar, esse versículo que a gente leu, as cargas uns dos outros. Por isso que é importante, por isso que existe a igreja, para congregarmos. Este é o exercício de amor e de mutualidade. Por isso que é importante a gente estar junto, congregando, trocando informações, experiências de cada um, nas bênçãos espirituais, nos desafios diários de cada um. Com a presença de Jesus no barco da nossa vida não significa ausência de tempestade. Também não significa que nunca iremos naufragar. Mas uma coisa eu sei. Se estivermos ligados na fonte eterna,
teremos o poder de Jesus para interromper a tempestade. Isso é para a minha vida e para a sua vida. Crer é o primeiro passo. Não seja tímido, como os discípulos foram. E aqui chegamos ao final. Vamos ler Mateus 14, 27. Acompanhe comigo aí. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então não tenha medo, Jesus está no controle de tudo. E que Jesus nos ajude, que o Senhor aumente a nossa fé, para que nos dias das tempestades a gente suportar ela, entender essa tempestade em nosso interior, porque que Deus está permitindo, porque com certeza é para modificar o nosso caráter, o seu caráter, para que cada vez mais você seja transparente, cada vez mais livre, cada vez mais leve, cada vez mais liberto, cada vez mais desprendido, desapegado, livre, na verdade. Por isso que muitas das tempestades o Senhor permite na nossa vida, para que a gente confie nele e seja feliz com o suficiente. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, logo voltaremos. Um abraço.